Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre a rotulagem dos alimentos integrais e também dos outros alimentos. Já está em vigor e vamos ter aqui um debate esclarecendo a importância da rotulagem adequada. Já estamos recebendo aqui em nossos estúdios a advogada, especialista em direito do consumidor e rotulagem de alimentos, doutora Simone Magalhães. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio. É sempre uma felicidade estar aqui na Rádio Justiça com vocês. Obrigada. E também você pode acompanhar essa entrevista com um vídeo pelo YouTube. Entre lá no YouTube e coloque Rádio Justiça ao vivo e nos acompanhe. Quem vai estar participando também desse debate conosco aqui na Rádio Justiça é a nutricionista com especialização em tecnologia industrial farmacêutica e consultora técnico-científica especializada em assuntos regulatórios, Júlia Coutinho. Seja bem-vinda, Júlia. Bom dia. Bom dia, obrigada, Sérgio. Obrigada, Simone, pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui falando de rotulagem e de alimentos com vocês. Obrigada. Doutora Simone, vamos explicar para o nosso ouvinte. Nova rotulagem nutricional. O consumidor, quando vai ao mercado, ele já começa a se deparar com alguns alimentos com alterações na rotulagem nutricional. Quais são essas alterações e quais foram, então, as motivações para que elas acontecessem, já que nós tivemos aqui vários debates sobre isso, tivemos até com a Anvisa, a senhora junto, falando sobre isso. Como é que está, afinal, a rotulagem de alimentos? É verdade, Sérgio. Nos últimos tempos, os consumidores já conseguem ver ali os primeiros produtos alimentícios com algumas alterações. Isso ficou muito visível na Páscoa, porque os produtos de Páscoa, como são produtos novos, né, foram fabricados agora, eles obrigatoriamente já estavam com essas alterações que foram publicadas lá atrás, em 2020, pela Anvisa, mas a vigência começou somente em 2022 e agora com esses produtos de Páscoa ficou muito evidente, sim, alguns consumidores já se deparando e com algumas informações, como, por exemplo, Sérgio, nós temos novidades na parte de trás da rotulagem, ou seja, ali na tabela de informação nutricional, que fica geralmente na parte de trás, mas na parte da frente também, alguns alimentos já ostentam ali um selinho, sabe, uma advertência, uma rotulagem nutricional frontal, e tudo isso foi justamente resultado de um longo trabalho que a Anvisa fez nos últimos anos, promoção de um processo de análise de impacto regulatório e para identificar, né, um problema regulatório que precisava ser resolvido, ou seja, o consumidor ele não compreendia bem a informação nutricional dos alimentos. E se o consumidor não compreende bem, infelizmente, é um vício na informação que precisava ser aprimorado. E foi isso que a Anvisa se empenhou nos últimos anos para fazer. E dentro do ponto de vista jurídico, aproveitando a análise da senhora, sem esta regra de rotulagem, ficava mais difícil para o consumidor enganado, que comprava um produto enganado, acionar a empresa ou não? O consumidor tinha dificuldade de conseguir entender algumas informações. É claro que ele continua ainda, porque tudo que se refere à nutrição é um pouco técnico e o consumidor leigo acaba não compreendendo bem, né, todas as consequências, toda a dimensão desse assunto. A intenção da Anvisa foi facilitar um pouco e deixar mais evidente algumas informações que o consumidor não conseguia compreender. Existe ali uma lista de ingredientes, né, como uma informação obrigatória na rotulagem do alimento, porque é a partir dessa lista que o consumidor sabe a composição daquele alimento, mas nem sempre o consumidor consegue identificar, por exemplo, a presença de alguns nutrientes que são considerados pela Organização Mundial da Saúde como críticos. A exemplo de sódio, gorduras saturadas, açúcares adicionados, né? Então, essa nova rotulagem frontal vem para facilitar, para trazer de uma forma evidente, sem o consumidor precisar fazer interpretações, já a indicação ali clara e objetiva de que aquele alimento, não é que ele não possa ser consumido, mas é necessário que o consumidor faça ali um sopesamento, faça realmente uma análise, né, para saber se aquele alimento pode ser consumido constantemente ou só de vez em quando, enfim, a ideia é facilitar a informação para o consumidor. E, Júlia, conta pra gente qual foi a base científica ou técnica até para essa proposta da nova rotulagem nutricional, inclusive com as lupas, né? Por que não tivemos, por exemplo, aqueles semáforos que eram utilizados em outros países? Sérgio, então eu vou começar concordando com a Simone sobre o tempo já que a Anvisa vem tratando o assunto e fazendo essa avaliação. Então,
o grupo de trabalho começou em 2014 e só em 2020 é que as normas foram publicadas. Então, não foi uma coisa imediatista, né? A Anvisa já estava há muito tempo fazendo essas avaliações e, através de uma revisão sistemática, ela chegou à conclusão de que, realmente, para o Brasil, para o nível de informação dos nossos consumidores, o símbolo negro seria o mais adequado. Então, os semáforos que são utilizados em países desenvolvidos, como alguns países da Europa, Austrália, Nova Zelândia, eles não teriam o impacto desejado pela Anvisa para os nossos consumidores, né? Porque ali, mais ou menos, explicando rapidamente, o vermelho é que você tem que ter cuidado, muito cuidado, né? O amarelo, cautela, e o verde você pode consumir. Mas a Anvisa entendeu que isso não atingiria o objetivo dela, que ela queria preto no branco, e eu me lembro muito bem na reunião da DICOL do dia 8 de outubro de 2020, a diretora, à época, a doutora Alessandra, ela estava bem emocionada, né? Foi um trabalho exaustivo da gerência de alimentos, e ela dizendo assim, olha, agora vai ser preto no branco, e realmente, né? Então, agora, o fundo é branco com a informação negra, então não tem jeito também da indústria, vamos dizer assim, esconder informações que não gostaria de que o consumidor tivesse acesso. Hoje, se você observar uma rotulagem, uma lista de ingredientes, uma tabela nutricional com as regras antigas, às vezes você não consegue ler, né? Eu que entendo, já sou induzida a encontrar a informação, não encontro, né? Então, agora, as regras vieram para trazer esse esclarecimento ao consumidor e, dentre outros pontos importantes, a tabela nutricional traz informação por 100 gramas, então antes era por porção apenas. Isso dificultava a comparação entre os produtos concorrentes na hora da decisão. Então, agora, a partir do momento que a empresa tem que colocar também por 100 gramas, então o consumidor vai ter essa facilidade de comparar. E a Simone falou da Páscoa, né? Então foi algo também que chamou atenção para a gente que acompanha o tema, né? Então, não sei se a gente ficou um pouco feliz ou um pouco triste, né? Um pouco de cada. Mas eu acho que o que causou mais surpresa, tem causado mais surpresa, são aqueles alimentos que o consumidor achava que eram saudáveis. Porque um ovo de Páscoa, um chocolate, já se esperava que seria alto em gordura saturada, alto em açúcar adicionado. Né? Mesma coisa, um salgadinho, né? Agora, e aquele produto que você consumia achando que era saudável? Dá um exemplo. Uma barra de cereais. Barra de cereal? Uma barra de cereais que ali você tem uma quantidade grande de açúcar adicionados. Então, você tem que informar isso na tabela e, dependendo da quantidade, você tem que fazer a lupa, né? E tem outros exemplos, como os próprios salgadinhos, que são opções, aqueles que a gente já conhece que não são inimigos da saúde, vamos dizer assim, sem citar marcas. Tinha os concorrentes que tinham esse apelo, olha, o meu é saudável, o meu é orgânico, o meu é natural. Agora, quando você vai fazer esses cálculos, nota-se que também eram ricos em sódio, que também eram altos em gordura saturada. Então, essas são as surpresas da nova rotulagem nutricional. A senhora era favorável ao semáforo de cores ou preto no branco? Bom, eu não posso, já que eu estou ao vivo, né, eu vou ter que me posicionar. Não, a senhora que sabe, se não quiser se posicionar também, mas eu falo assim, não se a senhora é favorável, mas vamos refazer a pergunta. A efetividade do semáforo e de um texto preto no branco. Então, como nutricionista, eu acho que o semáforo poderia ter maiores ganhos para nós profissionais na hora de fazer as orientações, para um consumidor mais com nível de informação maior. Né? Agora, considerando a população, o nível de conhecimento do brasileiro, não tem como não optar pelo preto no branco. Né? Então, eu diria que seria o preto no branco. Vou refazer a pergunta também para a doutora Simone. Por favor, doutora Simone. O que a senhora acha? O semáforo funcionaria bem e o preto no branco também tem a sua validade?
Sérgio, o semáforo, ele tem mais informações. Então, como a Júlia mencionou aqui, certamente ele teria ali para a população que já tem um nível de conhecimento mais elevado, talvez ele fosse mais eficiente por trazer mais informações. Mas da mesma forma que isso é positivo, isso também acaba sendo negativo quando a gente pensa especificamente no objetivo dessa mudança. O objetivo é trazer a informação ali de maneira clara, adequada e direta para o consumidor. Não é para o consumidor ainda fazer interpretações. O semáforo, o consumidor precisa interpretar. Ele vai ter ali algum nutriente indicando que está com a cor vermelha, como a Júlia mencionou, outro nutriente crítico com a cor amarela, outro nutriente com a cor verde. E uma das considerações em relação ao semáforo é que o consumidor, naturalmente, todos nós, né, somos humanos, nós temos aqui as nossas questões emocionais e certamente acabaríamos fazendo compensações. Né? Ou seja, esse alimento aqui, ele tá vermelho para esse nutriente, mas está verde para o outro nutriente, então um compensa o outro. E, na verdade, um não compensa o outro. Né? Então, foi um dos pontos em que essa questão de colocar o semáforo foi justamente afastada, porque isso poderia, ao invés de informar o consumidor, desinformar de certa forma, porque não chegaria realmente àquele objetivo de estar ali a informação, né? Como ela é hoje, está ali esse retângulo com uma lupinha do lado, sempre preto e branco, como a Júlia mencionou, só indicando alto em. Aí são 3 nutrientes que a Anvisa aprovou, né? Açúcares adicionados, gorduras saturadas e o sódio. Tá? Então, os 3 nutrientes estarão ali, né? Firmes para o consumidor chegar, bater o olho, ver. E também precisa estar na parte do painel principal, ou seja, aquela parte que o consumidor chega ali no mercado, na prateleira e já identifica de imediato. Está ele na bate frente o olho. do alimento? Está na frente e, além de estar na frente, tem que estar na metade superior. Ou seja, para o consumidor chegar a realmente olhar. Porque pesquisas indicam que o consumidor ele olha a rotulagem por pouquíssimos segundos. Então, se colocar algo que ainda precisa de interpretação, a finalidade, né, que é, na verdade, aqui... Por que a gente discutiu tudo isso na Anvisa nos últimos tempos? É uma ferramenta de política pública para conter alguns índices que estão aumentando, infelizmente, né, obesidade, sobrepeso e, consequentemente, doenças crônicas não transmissíveis que têm, né, várias pesquisas indicando justamente a correlação direta com a ingestão excessiva, né, de alguns nutrientes críticos. Não é para vilanizar o alimento, não é para dizer proibir totalmente, né, mas é cada consumidor, dependendo ali do seu contexto, né, das suas limitações, às vezes tem alguma doença, às vezes realmente a busca por um hábito mais saudável, uma alimentação equilibrada, restrições alimentares. Então, cada consumidor, dentro do seu contexto, conseguirá, dessa forma, a partir dessa informação facilitada, tomar as suas decisões. 10h30, você está acompanhando aqui pela Rádio Justiça e também pelo YouTube da Rádio Justiça a transmissão desta entrevista. Estamos falando sobre rotulagem de alimentos e você pode participar também pelo nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem de texto para nós, 61 999 75 81 40. Estamos aqui com as nossas convidadas, a doutora Simone Magalhães, advogada, e também Júlia Coutinho, nutricionista. Júlia, já que estamos falando dessa rápida análise que o consumidor tem de olhar o alimento, o que ele deve olhar, então, quando ele encontra essa classificação nova? Então, como bem disse a Simone, esses 3 não nutrientes, vamos dizer assim, né? O sódio, a gordura saturada e o açúcar adicionado, eles estão relacionados com as doenças do século, né? Que são justamente essas crônicas não transmissíveis e que estão onerando o Estado por causa do alto índice de problemas que a ingestão desses não nutrientes causam. Então, claro, são fatores que têm relação com outras causas, multicausais, mas sabe-se, claro, que a ingestão excessiva de sódio está relacionada com hipertensão, né? Gordura saturada, hipercolesterolemia, obesidade e mesma coisa o açúcar, né? A questão do diabetes. Então, a ideia foi, como a Simone bem colocou, que essa informação esteja, que o consumidor consiga acessar essa informação no momento da compra e considerando todos esses fatores de risco que esses elementos fornecem à população. Então,
na minha opinião, trata-se de uma estratégia de educação nutricional bem elaborada. Agora a gente tem que ver como vai ser essa fase 3, vamos dizer assim, né? Que é o estudo com a população, com as regras já colocadas à mesa. Aqueles produtos que tiveram substituições, né? O açúcar por adoçante, como o nosso ouvinte deve ficar atento para que essa substituição também não seja tão prejudicial quanto o outro? Isso é muito importante, Sérgio, porque existem nomes que a indústria utilizava que o consumidor não sabia que aquilo ali também era considerado açúcar adicionado. Então, por exemplo, uma maltodestrina, até o melaço, né, o leite concentrado ali, como você está usando para fornecer lactose, né? Então, você utilizava outros tipos de açúcares e que agora, nessa conversão para a tabela nutricional, então, qualquer parcela é o que a gente chama de mono e de sacarídeos, que constituem o açúcar, tem que ser informado na tabela. Então, ele vai, se não for suficiente para fazer uma lupa, né, uma frontal, pelo menos tudo isso está sendo informado na tabela. Então, qualquer ingrediente que tenha parcelas desse monossacarídeo, que é o que realmente está associado ao alto teor de açúcares, ingestão de alto teor de açúcares, são componentes que também estão, não é só a sacarose, né? Não é só a glucose ali na lista de ingredientes. Então, a legislação traz bem isso. O setor regulado, né, que é a indústria, discutiu muito com a Anvisa, bateu muito o pé para não ter que fazer isso, mas a Anvisa continuou com a ideia e hoje são muitos ingredientes realmente que o consumidor tem que estar atento. Claro que ele não vai saber o nome de todos esses componentes, mas o importante é de fazer essa associação com a tabela nutricional, porque o mais importante ali é açúcar adicionados. Então, para ele saber, olha, estão adicionando açúcares, né? Então, claro, muitos produtos, nessa reformulação desses 2 anos, optaram pelos edulcorantes, né? Então, realmente, muitos produtos que não têm mais o açúcar adicionado, mas muitos outros continuam com açúcar adicionados. Então, é importante observar também a tabela nutricional. E temos também aquele fator dos aromatizantes, né? E também que copia alguma coisa, isso também consta ainda, é obrigatório constar? Com certeza. Isso está no Decreto-Lei de 1969, né? Decreto-Lei 986. E, felizmente, à época se pensou nesses aromas, nessa informação para o consumidor. Corantes e aromatizadores, é isso? Aromatizantes. Aromatizantes. Né? Então, porque a indústria é muito esperta, né? A indústria, ela quer inovar, ela quer dar um passo além. E, muitas vezes, o consumidor fica para trás, né? Então, desde lá de 1969, a época, claro que não era Anvisa, mas a entidade, órgão responsável, se preocupou com essa informação. E a gente utiliza, se eu não me engano, é o artigo 21, até hoje a mesma informação. Então, olha, o aroma é artificial, é natural, é idêntico ao natural. Então, assim, se é natural, eu falo sabor de... E mesmo assim eu coloco, contém aromatizante. Então, mesmo que é natural, eu tenho que informar. E a situação piora para os outros, né? Para o idêntico ao natural e para o artificial. Então, a ideia é que o consumidor realmente saiba, e, na minha opinião, é algo realmente que ele... É uma informação que o consumidor está bem treinado, vamos dizer assim, né? Porque se ele procurar... Por mais que algumas empresas coloquem isso bem pequenininho, que não tem essa... não houve essa preocupação com o tamanho, está lá no painel principal. Então, se ele procurar, ele acha. É curioso, esses dias eu estava lendo o rótulo de uma maionese industrializada, estava lá, aroma idêntico à maionese natural. Complicado, né? É a indústria, né? Ela quer baixar o custo, né? Fazer um produto que tem as mesmas características sensoriais e o consumidor fica só com cheirinho, né? Só com aroma. Literalmente com cheirinho. Doutora Simone, vamos avançar um pouco aqui, falar sobre os alimentos integrais, né? Estamos falando de rotulagem de alimentos, mas e os alimentos integrais? Também tem uma rotulagem? Sim, Sérgio, nós já entramos num novo período em relação aos alimentos integrais, também com essa ideia de facilitar a informação para o consumidor, né? Se a gente parar para pensar, nos últimos anos nos deparamos aí nos supermercados, nas padarias, por exemplo, com vários alimentos embalados, trazendo a informação na rotulagem, né, que é um alimento integral, mas o que
até então, como é que a gente poderia definir o que é um alimento integral. É por isso que nós precisamos da atuação de uma agência reguladora para dizer para o setor produtivo o que é o alimento integral, ou seja, o que pode ser considerado, porque até então estava dentro da liberalidade de cada um dos fabricantes. Então, às vezes, o fabricante produziu ali um pão, um biscoito, um bolo, né, alguma coisa nesse sentido, algum produto, né, dessa forma, e ele mesmo se auto-intitulava como integral. Por quê? Porque ele não tinha parâmetros definidos para seguir. Por isso que o papel da Anvisa é muito importante nesse ponto, definindo exatamente, né? E foi o que ela fez. Ela definiu, publicou uma resolução de diretoria colegiada, trazendo parâmetros ali, né? Para que o alimento seja considerado integral e para que essa informação, na verdade, esteja ali na rotulagem do alimento. Então, agora nós temos ali 2 requisitos, né? O alimento, necessariamente, ele precisa ter pelo menos 30% de ingredientes integrais. E também, né, são os 2 juntinhos, os 2 requisitos. E, além disso, a quantidade desses ingredientes integrais, ela precisa ser superior à quantidade dos ingredientes refinados. Então, somente dessa maneira poderá realmente ter ali na rotulagem essa informação para o consumidor de que se trata de um alimento integral. Então, o que a Anvisa fez foi regular, dizendo, olha, esses requisitos são os mínimos, né, obrigatórios para que o seu alimento possa ostentar essa informação. Por quê? Porque é uma informação que chama a atenção do consumidor, tem um destaque para aquele alimento. Naturalmente, são alimentos que têm um custo um pouco superior aos que não são integrais. Então, até antes da publicação, e a vigência começou, né, agora, estamos nesse momento ainda de começar a encontrar no mercado essas novas informações desse padrão que foi publicado aqui pela RDC 712 da Anvisa de 2022. E para complicar um pouco, temos essa situação dos sucos, né? Néctar. Não pode falar suco, Sérgio. Por Não quê? pode falar suco? E eu explico. E aí eu já vou fazer um link com aquela sua pergunta anterior sobre dar exemplos de produtos, né? Que são os falsos saudáveis, né? Então, os néctares são produtos que imitam o suco, né? Então, eles são permitidos, eles permitem você colocar a água, a fruta e o açúcar, né? Então, agora, os néctares que as mães, vamos pensar nas mães que estão preocupadas em colocar ali na lancheirinha do filho um suco, né? Suco é o produto da maceração da fruta, apenas. Você não pode adicionar nem água, muito menos açúcar. E as empresas, por muito tempo, estavam vendendo esses néctares, né, como se fossem sucos. E a mãe, ou qualquer outro tipo de consumidor, inclusive o Sérgio, está consumindo aquilo achando que está sendo saudável. E agora a gente vai começar a encontrar no mercado os produtos com alto teor em açúcares. Poxa, mas como, né? Então, é exatamente por isso. Esses produtos ainda tem que ter uma porcentagem mínima de suco, né? Então, eu vou fazer uma retrospectiva sobre a mudança dessa legislação. Os sucos, os néctares, as bebidas são regulamentadas pelo MAPA, né? O Ministério da Agricultura. Então, ele regulamentou esses requisitos técnicos que a Simone acabou de citar e exigindo que as indústrias informassem no rótulo quanto de fruta aquele produto tem, né? Então, hoje, se a gente observar esses produtos, tem lá assim, 4 laranjas, 1 limão. Meu filho até às vezes fala assim, poxa, mamãe, isso aqui só tem 1 limão. Eu explico, poxa, mas o limão, né, não dá para comparar porque é uma fruta muito cítrica, né, precisa de muita água, mas o açúcar de uma limonadinha dessa é absurdo. Em termos proporcionais, talvez é o que tem ali mais no produto. Então, agora, esses produtos, para mim, é o maior exemplo, né? Então, já tinha havido esse problema de ter que informar. Muitas empresas migraram esse produto para uma solução alternativa, mas agora, com essa regulamentação da Anvisa, não vai ter para onde fugir, né? Então, esses produtinhos para a lancheira da criança vão ter lá a lupa e eu duvido que vai ter mãe que queira ainda comprar. Pelo menos minha opinião de mãe nutricionista. Muito bem. E a questão dos sucos de uva que começaram a entrar no mercado brasileiro, em embalagem de 2 litros, 1,5 litro, e fala que é suco integral. É integral mesmo? Bom, se a indústria, se o fabricante não está burlando de alguma forma, como a gente sabe que tem empresa burlando até leite, né? Colocando água em leite, era para ser sim. Então, talvez o termo integral
não seja exatamente o mais adequado, porque tudo na legislação sanitária é positivo. Então, se eu não tenho definido o que é integral, quanto de eu preciso ter na formulação para ser considerado um produto integral pela Anvisa, ou a gente viveu a fase do sem lactose, né, que as empresas colocavam lá sem lactose, da forma que eles entendiam. Aí a Anvisa veio e regulamentou, olha, só a partir de tanto é considerado sem. Então, se a indústria realmente não está burlando esse produto, era para ser um suco 100% uva. Então, sim. E temos também nos sucos a maçã sendo utilizada como adoçante também. Sim. É um recurso que a indústria de bebida se utiliza bastante, que é justamente para colocar a maçã, que é um produto mais barato, adoça, né? Mas aí você compra achando que por exemplo, morango, um suco, um néctar de morango, uma bebida de morango. Só que quando você vai ver a formulação, tem mais maçã do que morango. Então, o Ministério da Agricultura também se preocupou com isso e você tem que formar em ordem decrescente. Então, se eu fosse colocar lá bebida de maçã com morango. E assim, quando você olha o produto, você acha realmente que é morango, porque tem desenho, é vermelhinho, né? Mas tem basicamente maçã. Precisamos ficar atentos, doutora Simone. Mas aqueles avisos sobre lactose, glúten, outros itens alergênicos, né? Eles continuam sendo obrigatórios? Sim, Sérgio. Nós já temos legislação específica em relação a glúten, por exemplo. É uma lei ordinária, uma lei federal, que determina, desde ali 2003, que esteja na rotulagem a informação contém glúten ou não contém glúten. A informação deve ser exatamente essa em relação ao glúten, porque foi a maneira que o Estado brasileiro encontrou de informar objetivamente os consumidores que precisam ter essa informação. E em relação aos alergênicos, né, desde 2016 nós temos essa informação também e ela faz uma diferença enorme na qualidade de vida e na segurança de uma parcela muito representativa da nossa população, porque cada vez mais temos pessoas que apresentam alergias alimentares e ter acesso à informação se aquele alimento contém, né, ou se tem pelo menos a possibilidade de uma contaminação cruzada. Traços de, né? As pessoas geralmente falam traços, né, mas a regulação vem dizendo justamente o pode conter. Então, pode conter amendoim, pode conter leite, por exemplo. Essa informação específica indica que o amendoim ou o leite, que são alérgenos de informação obrigatória, eles não foram adicionados intencionalmente naquele alimento. Mas aquele fabricante, ele não consegue realmente garantir que não houve uma contaminação cruzada em qualquer fase da vida. Maquinários, principalmente? Isso, maquinários, estocagem, transporte, às vezes, por exemplo, farináceos, né, ficam ali em suspensão no ambiente. Então, se aquele fabricante ele realmente não consegue comprovar que não houve essa contaminação e se existe a possibilidade de ter a contaminação, ele precisa informar o consumidor, porque a pessoa que tem alergia alimentar, ela precisa também ter ciência de que, mesmo não adicionado àquele alimento, né, ovo, ou leite, ou crustáceo, ou amendoim, né, e qualquer um da lista, é uma lista específica que a Anvisa publicou, são ali 17 alimentos e o látex natural, porque o látex é utilizado, tem em algumas peças de maquinário, até mesmo nas luvas, né, dos manipuladores, e a pessoa que tem alergia ao látex, a exemplo de mim, por exemplo, precisa de ter acesso a essa informação. Tá? Então, mesmo não, é claro que o látex, por exemplo, ele não vai ser adicionado no alimento, né? É questão do contato, a possibilidade da contaminação cruzada. O consumidor precisa saber disso, porque é a forma que ele se manterá ali em segurança. Informações importantes que pode até representar um risco à vida da pessoa, né? Sem dúvida. E muitas pessoas, existem vários graus de alergia alimentar, né? E existem aquelas pessoas que realmente, se consumirem apenas essa quantidade que a gente informalmente chama de traços, podem levar essas crianças, principalmente eu estou falando crianças porque são casos mais frequentes de alergia alimentar, porque com o passar do tempo, geralmente, algumas pessoas conseguem ter o controle dessa alergia, mas
crianças sendo hospitalizadas, né, Simone? A gente tem várias conversas aí com a nossa amiga Cecília Cury, né? Sim. Que foi responsável, que era do Põe no Rótulo, e foi uma pressão muito grande que eles fizeram na Anvisa à época, porque trata-se de um tipo de legislação que deveria ser harmonizada junto ao Mercosul. Então, a ideia é que todos os países discutissem para soltar uma única legislação. Só que o tema é tão polêmico, né? A lista de alergênicos, eles não concordavam entre eles, né? Que a Anvisa ela fez um voo solo, então foi algo assim bem, na minha opinião, pioneiro, né? Pioneiro, e assim que a pessoa à época, que era o Rodrigo Vargas, tem muitos méritos em ter encarado essa publicação, porque o Brasil fez em 2015, 2016, nós já temos acesso a essa informação já há quase 10 anos, né? E está funcionando muito bem, né? Claro que a gente sempre tem que saber que existem indústrias que não escondem informação, né? Mas essas indústrias, com esse aumento da criteriosidade da Anvisa, cada vez mais vão sumindo do mercado. E dentro desses produtos naturais, integrais, doutora Simone Magalhães, hoje estamos na era dos veganos. Existe também alguma regulação sobre isso? Temos até hambúrguer feito de planta, né? Olha, é uma temática bem interessante essa, César. Sérgio, estou pensando aqui no meu filho César. Sim. Sérgio, porque são assuntos que ainda não temos uma definição. O nosso mercado ele é extremamente dinâmico e o setor de alimentos, né, ele realmente traz ali algumas novidades o tempo todo, sempre tentando inserir no mercado novos produtos. E claro que nós temos públicos, né, que têm realmente preferência por esses alimentos, e os alimentos começam a surgir no mercado antes mesmo da regulação. Justamente, antes da regulação. E aí a gente fica nesse momento, que é o que estamos agora, sem definições claras. Como é que essa informação será transmitida ao consumidor? Né? Porque, por exemplo, nós temos, e aí o Ministério da Agricultura, ele tem um papel muito importante de definir alguns padrões de identidade e de qualidade. E é a partir desses padrões que o consumidor ele vai ter a garantia, por exemplo, o que é um leite condensado, o que é leite, né, o que é um requeijão, pode ter uma quantidade de amido, como a gente vê algumas notícias aí ultimamente, será que não? Será que isso é requeijão mesmo? Está obedecendo esse padrão de qualidade e identidade pregado pelo Ministério da Agricultura? Se não estiver dentro daquelas regras, né, não pode ter essa denominação de venda, né? E aí a gente se depara com esses novos alimentos. O hambúrguer, por exemplo, ou a gente pode citar leites, tem uma definição técnica pelo Ministério da Agricultura, né? A essência deles é de ter uma origem animal, né? Então, leite é animal. O hambúrguer também vem de carne animal. E aí nós temos novos produtos agora, como hambúrguer, né? Que tem a origem, o nome, né? O nome que está sendo utilizado pelo fabricante, que tem origem vegetal. E aí a dúvida é, pode utilizar essa denominação, pode ser chamado de hambúrguer, ou um leite, por exemplo, leite de amêndoas, pode ser chamado de leite, porque teoricamente o leite vem de um animal, não poderia vir de um vegetal, né? Então, como fica toda essa situação? É o momento em que estamos agora discutindo, né, tentando avançar nessa temática justamente para termos uma regulação. Mas ainda estamos num momento que a gente ainda não tem a definição nem se quem vai realmente estipular as regras é o Ministério da Agricultura ou a Anvisa. Mas a ideia é, vamos aqui amadurecer, né, todos os pontos que a gente tem para que essa informação ao consumidor seja transmitida de uma maneira que não o induza a erro. Só que a indústria já está lá na frente, né? Sempre na frente, né? muitos. Da frente. E como Muitos. fica essa situação para a senhora? Qual a sua opinião, Júlia? Então, Sobre esses novos alimentos, né? Então, nós estamos realmente vivendo essa lacuna regulatória, né? Então, a partir do momento que não existe a definição do que é um plant-based, do que é um hambúrguer vegetal, do que é uma linguiça vegetal. Então,
em princípio, a indústria não poderia fazer, colocar no mercado esses produtos, a não ser que ela chamasse de disco vegetal, palito vegetal, né? Fazendo essa analogia de forma, né? Porque, como a Simone disse, o RISPOA e as normas do Ministério da Agricultura trazem a definição e dizem lá, precisa ter um mínimo de ingrediente de origem vegetal. Então, a partir do momento que eu defini hambúrguer, e tem que ter esse valor mínimo de proteína de origem vegetal, ingrediente de origem vegetal, em princípio eu não poderia usar o termo hambúrguer, ou salsicha, ou linguiça, ou leite de origem vegetal, ainda que eu esclarecesse que é de origem vegetal. Então, assim, além da questão do controle de qualidade, dos padrões de identidade de qualidade, que é algo que ainda está em discussão se vai ser Anvisa ou MAPA, tem essa questão maior ainda, né, do direito do consumidor, de leis, o legislativo. Eu já li vários projetos de lei da área contra o uso desses termos, né, que eles colocam bem a definição do leite, por exemplo. Produto obtido das glândulas mamárias de mamífero. Então, assim, eles estão querendo fechar cada dia mais, porque o lobby também do leite, da carne, é muito grande. Né? Então, eles não querem que isso aconteça. Mas, por outro lado, existem associações, inclusive não governamentais, como o GFI, o GFI, The Good Food Institute, que quer provar que esse consumidor, a partir do momento que você deixa claro a informação de que é vegetal, esse consumidor não estaria sendo levado à confusão. A gente já teve discussões sobre isso, né, Simone? Opiniões de que eu consigo ver o lado de que, olha, ele não vai ter confusão, porque ele sabe que aquilo ali é uma indústria que está investindo no vegetal, está escrito lá que é vegetal, mas, por outro lado, tem a questão do... Bom, apesar disso, essa é a minha opinião, mas será que esse consumidor tem a mesma opinião que eu? Já aconteceu da minha mãe levar hambúrguer vegetal achando que estava levando hambúrguer de verdade. Então, assim, uma pessoa instruída, né? Em princípio, não era para isso acontecer. Então, assim, o que a gente vê é que realmente acontece, né, Simone? Então, justamente. Por exemplo, essa semana eu vi o lançamento de uma linha de produtos, uma linha de pizzas. Então, pizzas de requeijão com pepperoni vegana. Ou seja, se é vegana, aquele requeijão e aquele pepperoni, né, eles são... Não são requeijão e pepperoni, justamente, né? Não são, mas o consumidor é algo tão Sabor técnico. né? Vai ser agora. Porque o requeijão, ele tem, né, a definição técnica, ou seja, ele vem ali do leite, então é origem animal. Se a pizza é vegana, o requeijão não poderia ter esse nome, a meu ver, né? Porque realmente o consumidor não consegue fazer essa distinção, né? Se é de origem animal, se é de origem vegetal, pelo menos até esse momento, né? Não chegamos aí, não alcançamos ainda esse padrão de informação para que o consumidor ele tenha a ciência disso. Então, assim, achei que está bem interessante essa linha de produtos lançados essa semana por esse ponto, porque até eu fiquei procurando, né? Pizza ali de requeijão, são vários sabores, estou citando aqui um, né? Sim. Requeijão e pepperoni, lá embaixo, vegano. Eu falei assim, mas fica meio contraditório. As informações não estão, assim, a meu ver, tão claras para o consumidor. Júlia, vamos prestar um serviço aqui de informação, de utilidade para o nosso ouvinte que vai fazer compra no supermercado. Creme de leite, como ele sabe se o creme de leite é creme de leite? O requeijão, como ele sabe se é requeijão de fato? Quais dicas práticas você deixa para o nosso ouvinte que você vê que ele precisa mais saber disso e acaba indo para o supermercado e compra errado? Então, para esses produtos, existem definição de identidade e qualidade e os mínimos de cada tipo de ingrediente que podem estar ali presentes no produto. Então, para um requeijão, por exemplo, existe uma quantidade máxima de amido que eu posso colocar para engrossar ali o produto, vamos dizer assim. Outros não são permitidos, como, por exemplo, gelatina em queijo, porque dá aquela sensação de coágulo naquele produto e, às vezes, eles vão abaixar o teor de proteína por causa da presença da gelatina. Então, são itens muito importantes na elaboração do produto, mas, infelizmente, o consumidor fica a desejar para o consumidor, né? Porque, às vezes, eu tenho aí casos de falsificação, o exemplo que eu dei, por exemplo, do queijo, e que o consumidor comprou queijo achando que era queijo e esse fabricante, ele não queria fazer de forma diferente, né? Agora, existe, por exemplo,
algo que eu ensinei para o meu marido na hora de fazer compras, que é a bebida láctea, né? Então, eu tenho o iogurte, que é aquele que tem um padrão mínimo alto de proteína de origem animal, que é a melhor proteína junto à carne e ao ovo, e que a empresa tem que obedecer aquele padrão mínimo. Aí criou-se a bebida láctea, que é um padrão muito abaixo, é basicamente soro de leite, o produto é bem aguado e o consumidor olha na mesma prateleira, um do lado do outro. Claro que o valor é muito menor, muitas vezes ele opta pela bebida vegetal, achando que está levando iogurte. Então, assim, não tem outra dica senão ler o rótulo, né? Então, assim... Outros exemplos, você já falou do iogurte, já falou do queijo. O próprio suco, né? Que compra achando que... O leite em caixinha. Então, o leite em caixinha tem requisitos muito amarrados. Então, realmente o que a gente encontra não tem opção para a empresa estar burlando isso, a não ser que seja em caso de falsificação. Mas latinhas, né? Às vezes existe o leite em pó e existe o composto lácteo, né? E eles colocam ali na prateleira um do lado do outro com um preço muito diferente. E os requisitos do composto lácteo são muito abaixo do que seria um leite em pó. Então, é outro exemplo de produto que o consumidor tem que ter bastante cuidado. Alguma dica também, doutora Simone, nas suas compras de supermercado, o que a senhora usa como regra? Sérgio, a informação que é obrigatória na rotulagem, que alguns consumidores, por mais que seja ali no painel principal, não conseguem realmente identificar até hoje, é a denominação de venda. Tudo isso aí que a Júlia está falando nesse momento, o consumidor ele consegue identificar ao ler essa denominação, que é uma informação obrigatória. Então, conseguir distinguir, por exemplo, alguns produtos que estão ali na prateleira e que são visualmente muito, mas muito semelhantes, né? Como, por exemplo, o composto lácteo, que a Júlia mencionou, ele é indicado para crianças acima de 2 anos, né? Em conformidade com o Ministério da Saúde. E a gente tem ali do ladinho a fórmula infantil. A fórmula infantil é destinada para crianças ali de 0 a 6 meses, por exemplo, dessa específica, dessa faixa etária. E as embalagens e as informações são extremamente parecidas para produto. Cor, né? Mesma cor. O fabricante faz os dois e ele põe na mesma cor, idêntico, e só muda a designação e não obedece às regras de proporção, né? Justamente. Da marca e da designação. Então, isso acaba sendo um desafio ir ao supermercado, né? E, rapidamente, essa designação está onde? Então, tem que estar no painel principal e geralmente... Na frente. Isso. Mas as empresas não obedecem o tamanho da letra. Geralmente fica na parte de baixo ali da embalagem, na maior parte ou das assim, vezes. Na lateralzinha, né? Então, está escrito composto lácteo, leite condensado, sorvete. Isso é o que indica o que é aquele produto. Infelizmente, nosso tempo já acabou. Quero agradecer e partir para as considerações finais. Começo agradecendo a participação da nutricionista com especialização em tecnologia industrial farmacêutica, consultora jurídica, ou melhor, consultora técnico-científica especializada em assuntos regulatórios, Júlia Coutinho. Júlia, muito obrigado por estar conosco. Obrigada, Sérgio. Realmente o tempo passou muito rápido, a gente nem falou de carne cultivada, né? Carne cultivada. A gente vai ter que voltar aqui para falar disso. Então, interessante, palpitante. Carne de laboratório. É um momento, o consumidor brasileiro está preparado? Então, Sérgio, obrigada. Simone, obrigada pelo convite. Fico à disposição, espero que a gente tenha conseguido passar informações úteis para o ouvinte e uma boa semana para todos. Vamos falar de carne cultivada, então, no próximo encontro. E agora Combinado. sim, vamos falar com a nossa consultora jurídica sobre rotulagem de alimentos, advogada especialista em direito do consumidor, doutora Simone. Muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio. É sempre uma felicidade vir aqui para a rádio, encontrar você, encontrar toda a equipe e falando de uma temática que é tão importante, direito do consumidor, informação na rotulagem dos alimentos. Então, consumidores, leiam a rotulagem, porque guardam ali informações que têm um impacto no cotidiano de cada um de vocês, cada um de nós. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Júlia. Que prazer estar aqui com você hoje. Um abraço para todos que nos acompanham. 11h01. Revista Justiça de hoje fica por aqui. Agradeço a você que nos acompanhou aqui pela Rádio Justiça e também pelo YouTube. A apresentação e edição de Sérgio Duarte, a produção de Leandro Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, programação musical Josemar Fernandes, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com a Ariana Fonseca, que chega com pauta musical. Um excelente dia para você e até amanhã.
A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.